No programa de hoje, vamos conversar com o superintendente da Federação do Comércio e Serviços do Estado de Alagoas, a FEComércio Alagoas, Alan Souza, que está aqui conosco e vai falar sobre os momentos, né, que vem se passando no contexto de pandemia e o que é que se espera de saídas no período que todos desejamos, que seja, que a gente possa chamar brevemente de pós-pandemia. Seja bem-vindo, Alan Souza, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. A FEComércio Alagoas agradece demais o convite. Estamos à disposição aqui para esclarecer da melhor maneira possível a nossa atuação como federação em prol do comércio de bens e serviços de turismo do Estado de Alagoas, tanto no ano 2020, que foi um ano muito crítico, quanto as ações que vêm sendo realizadas no ano 2021. Perfeito. E vamos começar pelo começo, como a gente fala. Eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho a respeito de como é que foram esses momentos de adaptação, que tipo de suporte, de apoio vocês conseguiram dar para esse setor tão importante de comércio, serviços, turismo, né, que movimenta tantas cadeias econômicas no país, especialmente aí no estado de Alagoas. Verdade, Robson. Sabemos o quanto foi doloroso ver empresários tendo que fechar suas portas por conta de uma pandemia, né? E muitos empresários alagoanos era sua principal fonte de renda. Então, isso assim fez com que a FEComércio, como representante legal do comércio de bens e serviços de turismo, se movimentasse de uma forma mais enérgica, mais eficaz junto a essa classe representativa. Então, a FEComércio, desde março de 2020, quando foi decretado aqui no Estado as primeiras restrições das atividades comerciais, a FEComércio, de imediato, abriu um canal de comunicação direto e emergencial com os empresários, um canal que funcionou por 24 horas, para auxiliar justamente toda essa movimentação de decreto estadual, municipal, medidas provisórias. Sabemos que foram muitas informações ao mesmo tempo para os empresários, e isso gerou muita dúvida. Então, nesse ponto, a gente já abriu esse canal de comunicação, que funcionou através de redes sociais, e o telefone exclusivo e do e-mail. E, em seguida, a gente já sentou aqui, Robson, com a nossa assessoria técnica no viés tributário, e já encaminhamos pleitos às prefeituras e ao governo do Estado, pleitos nos quesitos de postergação de impostos, né, de prorrogações, como a exemplo das prefeituras, o ISS, ITBI e todas as taxas do segmento de comércio de bens e serviços. Ora, uma vez o comércio com as suas atividades suspensas, não teria como os empresários honrar, né, com essa parte, com essa carga tributária. Então, isso foi pedido tanto na prefeitura quanto no governo do Estado. No governo do Estado, como exemplo, o IPVA para as frotas das empresas desse segmento, né, de comércio, bem, serviço e turismo, e prontamente fomos atendidos aqui por 90% dos nossos pleitos. O governo de Alagoas muito sensível, né, com a situação dos empresários alagoanos, então a gente foi atendido em diversos pleitos no viés tributário. E aí a gente, através da nossa assessoria parlamentar, alinhado com a nossa Confederação Nacional do Comércio, a gente foi buscar apoio na bancada federal, através da nossa frente parlamentar, para aprovações em época das medidas provisórias, 975, por exemplo, que foi o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Diga-se de passagem, Robson, que foi essencial para a manutenção dessas empresas. Esse é o Pronamp? Esse é o Pronamp, exatamente. O Pronamp, e também, em época, era ainda uma medida provisória, que foi o Programa de Manutenção, que é o BEM, que entrou com as suspensões, as reduções de carga horária de trabalho. Então, a gente teve uma atuação... foi muito importante, sobretudo no primeiro momento, né? Naquele momento mais grave da pandemia, como também a questão do auxílio emergencial no valor dos R$600. Acho que foi o que conseguiu manter em pé as empresas, né? Mas, infelizmente, caiu o auxílio emergencial e também as taxas ficaram mais ruins para a negociação
e os empresários tomarem crédito, né? Eu acredito que é uma luta permanente para que vocês possam conseguir, digamos assim, pressionar o governo Sim. federal para se tentar voltar ao patamar anterior, né? Porque mesmo a gente estando num momento onde aparentemente ninguém pode afirmar, né? Ninguém pode afirmar, mas aparentemente parece que a coisa está começando a clarear agora, Clareada, né? né? A gente sabe que existe o pós, né? É verdade. Ficaram as sequelas, né? E as sequelas precisam, essas feridas precisam ser cicatrizadas. Só para você ter uma ideia, Robson, o período mais crítico da pandemia foi em 2020, primeiro semestre. A Alagoas ela possuía um estoque de 358 mil empregos diretos e segmentado, estratificando o comércio de bens, serviços e turismo, 195 mil. Desses 195 mil, perdemos em um semestre 30 mil postos de emprego, né? E tivemos uma redução aí de 28 bilhões, né, da receita média mensal desses 6 meses desse segmento. Então, assim, as perdas foram gigantescas, as consequências foram gravíssimas, e Especialmente agora... para setor de turismo e setor de eventos, né? Me parece que é quem... Exatamente. e o setor, E digamos eventos assim, até hoje sofrem, na de verdade, né, eventos até Robson? hoje sofrem, né? E artistas também, profissionais dessa área, eu acho que receberam a maior pancada Com certeza. econômico-financeira da pandemia, né? Desde o início, na verdade, vi uma atividade que ainda vem sofrendo, inclusive a Fé Comércio vem atuando aqui com pleitos direcionados para essa categoria, a exemplo de um auxílio que pedimos aqui ao governo do estado de em torno de 2 milhões de reais, justamente para abraçar essa categoria que ainda não voltou, né? Algumas atividades comerciais em sua totalidade, mas o setor de eventos ainda muito restrito, né? Principalmente com capacidade. Eventos trabalha com gente. Você imagina, uma empresa acostumada a fazer evento para 1.000 pessoas está fazendo para 100 pessoas. Então, é lógico que tem uma queda gritante de receita, redução de emprego E e às geração vezes de nem renda. compensa, né? Você, de repente, abrir uma casa de show, ou algum tipo de evento, se ela é projetada para 1.000, você fazer com 100, né? Não tem Às como, é vezes é verdade. melhor, infelizmente, deixar fechado, né? E quando as coisas voltarem, se Deus quiser e permitir, ao normal, a gente ter uma outra situação, né? Porque às vezes dá mais prejuízo, né? Como determinados bares ou restaurantes, às vezes, dependendo da capacidade que ele funciona, é prejuízo, não é lucro. Isso. Aí a gente conseguiu algumas conquistas aqui interessantes em Alagoas, através da FEComércio. O governo abriu um edital para essa parte cultural, né, para contratar artistas para desenvolver lives e situações alternativas nesse período de pandemia. E o pessoal de eventos, a gente pleiteou uma ajuda de 2 milhões de reais, o valor global, para que eles possam receber também essa ajuda do governo. Então, isso aliviou um pouco, Robson, mas a gente sabe que eles ainda estão sofrendo muito com essa retomada, porque é uma classe que precisa de pessoas, né, para ganhar dinheiro, precisa aglomerar. Então, eles são sensíveis que realmente a pandemia proporciona esse afastamento, né, mas eles estão aí confiantes em dias melhores. E essa retomada ela vem acontecendo gradualmente aqui em Alagoas, né? Hoje, com a ocupação muito pequena, né, de leito de UTIs e de contágio, a gente entende que ainda não é o pós-pandemia, até porque vivemos uma pandemia, é uma retomada, né, planejada das atividades comerciais, que já vem surtindo muito efeito. Só para você ter uma ideia, no último mês já teve um aumento de 5,5%, né, das vendas, né, do comércio de bens, serviços e turismo. É um número muito interessante, porque era só números negativos, né, inclusive em abril. E em maio ele já apareceu aí positivo para a gente. Então, assim, a gente sabe que a retomada está trazendo uma melhora significativa, mas a gente sabe também que muitas empresas, principalmente as menores, ainda estão com muitos problemas e precisam do apoio cada vez mais do poder público para poder se manterem vivas aí no mercado brasileiro, especificamente alagoano. Sem dúvida. Para você que ligou agora conosco aqui no canal, no YouTube, Robson Carvalho, ou na Band, ou na TVT, estamos conversando com Alan Souza, ele é superintendente da Federação do Comércio, a FEComércio, setor de serviços também do estado de Alagoas. E eu gostaria de saber, Alan,
em relação a esse período agora, onde a gente começa a projetar uma possível saída dessa situação, né? Há dois contextos, há duas situações aí. Um é a retomada daquele consumo que, digamos assim, foi um consumo reprimido, né? Muita gente, sim, de repente, os que não perderam emprego, por não consumirem, não fazer o dinheiro circular ou não gastar, como se diz, o dinheiro acumulou e está esperando a primeira oportunidade para, né, ou viajar, ou fazer algum tipo de coisa, ou ir para um restaurante, ou ir para uma festa, ou comprar uma roupa. E existe, de repente, uma outra questão, que é a retomada dos empregos, quando a gente pensa na economia como um todo, que já estava antes da pandemia numa situação de dificuldade. E nós sabemos que isso acaba sendo acelerado também, tanto por causa das políticas econômicas desenvolvidas, mas também ao contexto do que a gente chama de quarta revolução industrial, revolução 4.0. Já se falava dos empregos que simplesmente iriam desaparecer com as novas tecnologias e parte disso foi acelerado com a pandemia. E eu gostaria de saber, né, como é que a Federação do Comércio de Alagoas tem se posicionado e se colocado diante desse momento, que é um momento que todos esperam que seja o início de uma possível retomada, mas que tem essas duas vertentes que merecem ser observadas. Sim, Robson, não poderíamos deixar de falar de um quadrante econômico que salvou parcela, né, das empresas do comércio de bens e serviços de turismo, que foi a economia digital. Inclusive, a FEComércio realizou um grande seminário no mês de abril desse ano, trazendo perspectivas, oportunidades e desafios, no qual sabemos que esse quadrante econômico ele foi muito aquecido aqui no Estado, não só aqui no Estado, mas no Brasil. Isso fez com que algumas empresas conseguissem ter sua manutenção. Mas sabemos também que as atividades elas estavam reprimidas em alguns segmentos. Por exemplo, o turismo. O turismo já é notório através dos nossos indicadores do nosso Instituto FEComércio, que a retomada está sendo muito positiva para o setor, né? Ocupações históricas, por exemplo, agora em agosto está prevendo a ocupação histórica, trazendo como parâmetro o mês de agosto, que é um mês ainda chuvoso, mas aí isso se justifica por uma demanda reprimida, né, que existiu aí nesse período de pandemia. A Alagoas está lotado, né? Hoje estamos com uma Quando a turma está querendo sair de casa depois de uma situação dessa, pode, como a gente diz no Nordeste, pode chover canivete. É verdade. Faz parte do convívio social, né? Na questão do bem-estar, né, do ser humano, essa questão de viajar, de se socializar. Então, todo esse período reprimido está refletindo agora nos retornos das atividades comerciais. Por exemplo, Alagoas, 86% a taxa de ocupação dos hotéis em agosto, em pleno agosto, né? Já se espera, Robson, para janeiro de 2022, uma ocupação de 100% nos leitos aqui de Alagoas. Então, assim, o turismo é um segmento econômico do Estado que vem se recuperando muito bem. Espero que continue assim, né, com essa retração da pandemia, no qual Alagoas é um estado muito bonito, muito atrativo pelas suas praias e suas belezas naturais. Isso vem refletindo bastante, né? A gente que anda aqui no estado e a gente que tem um instituto para posicionar a gente sobre dados econômicos, a gente vem percebendo uma melhora significativa. Serviços foi um segmento que mais sofreu, né? Como a gente já vimos falar no início da nossa fala, né? E o comércio vem se recuperando escalonamente através de toda essa retomada. Hoje a Alagoas está numa fase, teoricamente, um pouco mais confortável de que no começo do ano, como, por exemplo, os equipamentos comerciais em 100% do seu funcionamento. É lógico que algumas restrições de número de pessoas e outros pormenores, mas assim, o funcionamento, que é o principal, está em 100% hoje, o horário. Os grandes equipamentos comerciais, shoppings e centros das maiores cidades do estado vêm funcionando. Isso já vem se refletindo, né, em alguns dados econômicos, que é como, por exemplo, esse aumento de 5,5% que eu te apresentei, né, no consumo aí no período de maio. Então, assim, nós estamos muito, muito esperançosos, né, e em meio a essa retorno, a gente vem tomando algumas ações importantes. Por exemplo, a FEComércio tem como uma obrigação atender as categorias organizadas,
que são as categorias que vêm através de sindicatos e suas empresas associadas, e as categorias inorganizadas. Então, para as categorias inorganizadas, que são categorias que não possuem sindicatos que a representem, automaticamente a FEComércio absolve essa Não competência. organizadas institucionalmente, né? Exatamente. E, então, automaticamente a FEComércio abraça essas categorias inorganizadas e a gente criou câmaras empresariais aqui, Robson, que é justamente onde a gente traz os segmentos, os diversos segmentos inorganizados do comércio de bens, serviços e turismo, e a gente faz com que os pleitos, os anseios e as dores sejam tratadas aqui dentro da federação. Porque nós possuímos, Robson, 19 cadeiras estratégicas em conselhos municipais e estaduais aqui em Alagoas. Então, a gente consegue Há encurtar... espaço para representação, né? Com certeza. A gente consegue encurtar uma dor de um segmento desse, por exemplo, usando a federação. Então, a gente conseguiu trazer esses grupos de empresários aqui para dentro da federação e a gente vem trazendo esses pleitos, gerando esses pleitos de uma forma mais curta, né, e mais direta, que é através desses conselhos. E para as categorias organizadas, a gente criou nosso núcleo sindical, que a gente entende que as empresas associadas aos nossos sindicatos filiados também vêm passando por dificuldades. Então, a gente criou esse núcleo sindical para a gente trabalhar de forma mais assertiva junto com esse rol de empresas filiadas aí aos sindicatos e à federação. Então, assim, a nossa atuação ela é muito pontual e eficaz aqui em Alagoas. Participamos também, Robson, do grupo de trabalho de retomada das atividades comerciais. A FEComércio fez uma proposta de 11 ações que iriam compor esse documento. O governo aprovou 9 da nossa proposta, e isso foi muito positivo para a federação aqui também. Mas isso não foi à toa também, uma vez que a gente se aproximou mais do comércio de bens, serviços e turismo, e a gente conseguiu entender melhor, né, a situação deles pontualmente, por segmento, por categoria, e a gente conseguiu trazer essa conquista aí de 9 propostas atendidas no plano de retomada. E outras ações... Só uma pergunta para a gente ter uma noção da dimensão da própria Federação do Comércio aí no estado de Alagoas. Hoje vocês têm quantos sindicatos filiados e quantos setores que estão representados nas câmaras internas da FEComércio? Nós temos hoje 8 sindicatos filiados, distribuídos em 4 cidades do estado, e possuímos o resto aqui na Grande Maceió, e estamos com 2 sindicatos em processo de filiação que recebem o mesmo tratamento. Então, no total, são 10 sindicatos filiados, no qual os 10 representam aí em torno de 1.000 empresas, né, associadas. É lógico que nesse período de pandemia perdemos um pouco, né, de empresas associadas, porque é cobrada uma taxa voluntária e a gente sabe que na crise o empresário vai buscar reduzir, mas isso não impede que a gente atenda o segmento do comércio de bens, serviços e turismo de uma forma geral, uma vez que a gente, por natureza, precisa atender também as categorias inorganizadas. E a outra pergunta você me fez, me desculpe, em relação às câmaras empresariais. As câmaras empresariais. Isso. Hoje nós temos instituídos 5 câmaras empresariais, né? Voltadas para segmentos, por exemplo, de centro de formação de condutores, que é uma categoria que sofreu muito, inclusive a gente conseguiu um pleito muito importante para eles no meio da pandemia, que foi a retirada da primeira habilitação pelo site do Detran, que não era feito assim, e aí era 100% presencial. A gente conseguiu pleitear que se transformasse digital e foi tudo para o site, e isso foi uma conquista maravilhosa para a categoria. É o segmento das autoescolas, né? Autoescolas, o Centro de Formação de Condutores. Inclusive, Robson, existe um pleito nosso que foi encaminhado ao governo do estado na semana passada, pedindo isenção das frotas educativas dessa categoria, porque... Transporte escolar. Isso, do própria categoria de Centro de Formação de Condutores, a isenção de PVA para a frota. Sim, porque às vezes o proprietário ele tem vários veículos para as pessoas que treinam neles, né? Que treinam, exatamente. Como existe uma retração de receita, eles estão com as frotas precisando de manutenção, precisando de uma atenção melhor, e eles não estão conseguindo fazer isso, e eles seguem normas internas do Detran, no qual eles precisam ter sua frota seguindo todas as normas do Detran. Então, a gente gerou esse pleito também. Inclusive, o nosso presidente está indo hoje, inclusive é um dos motivos de ausência dele aqui, ele foi chamado ao governo justamente para tratar uma dessas
desses nossos pleitos. Tem um segmento de beleza também, que é um segmento muito pulverizado aqui em Alagoas, né? Todo o estado, a gente tem salão, clínica de estética, então é um segmento que precisa ter um apoio maior, até porque tem um número maior de microempresários, de microempreendedor individual, e a gente sabe que essa turma precisa de um apoio maior, não discriminando os maiores, mas o menor, por ter um orçamento mais apertado, por ter dificuldades naturalmente pelo seu tamanho, a gente trouxe para cá também. Por exemplo, nós temos uma Câmara de Inovação e Tecnologia e uma Câmara mais voltada para os anseios das startups do Estado, que elas precisam acelerar seus projetos em Alagoas e elas não conseguem, na maioria das vezes, acelerar em outros estados maiores, muitas das vezes por falta de estrutura ou de incentivo. É um conjunto de situações que a gente vem trabalhando com o governo, com a Prefeitura de Maceió, através de cadeira no Conselho também, existe a cadeira municipal de inovação e tecnologia. É uma Câmara mais internacional, Brasil e Argentina, para a gente estreitar relações comerciais, uma vez que a gente tem um projeto aqui, Robson, de missões empresariais, a gente junta empresários qualificados pelo sistema Fé Comércio e apoiam eles a gerar negócio fora do Brasil. A gente já fez 2 missões para a China, onde empresários alagoanos gerou negócio na China, não foram só passear, foram gerar negócio qualificado, com a documentação em dia, e a gente está estreitando esse relacionamento também com a Argentina. A gente tem uma Câmara Empresarial que é segmentada, que é bem interessante aqui, é a do Afroempreendedor. Basicamente, são artesãos do Estado que têm muita dificuldade, né, em se posicionar, em gerar negócio. Então, a gente pegou esse grupo e vem dando um apoio muito maciço, né? Já colocamos eles em diversos projetos do SEBRAE, em termos de fomento com o Estado. Então, a gente vem trabalhando exclusivamente essa Câmara nesse sentido. E a gente também tem a Câmara de Jovens Empreendedores, porque a gente imagina que precisaríamos ter uma Câmara dessa, né, mais no caráter instrutivo, para a gente formar esse empreendedor, né, a gerar negócio no estado de Alagoas. Basicamente, são essas 5, nosso projeto até o final do ano são 10, e a gente pensa em atender segmentado, Robson, para a gente atender melhor. Cada uma tem um anseio, cada uma tem uma dor, cada uma tem uma parcela na economia do Estado, então a gente vem trabalhando pontualmente essas câmaras empresariais para ser mais assertivo. Essa Câmara da Juventude, sem dúvida, colabora até mesmo com a inovação, né, que é tão importante no momento em que nós vivemos, né? A Câmara de Inovação ela é uma Câmara transversal, a gente chama que é uma Câmara transversal porque ela passeia pelas demais câmaras empresariais. Por todas, exatamente. Até porque traz solução tecnológica e inovação. Muito bem. E já perto da gente finalizar, eu gostaria de lhe ouvir sobre algum projeto futuro planejado pela Federação do Comércio e Serviços e Turismo do Estado de Alagoas, ainda para esse ano de 2021 ou já olhando para 2022? Trazendo como base essa retomada, né, das atividades comerciais, a gente sabe que as empresas do comércio, bem, serviço e turismo do Estado vão precisar de cada vez mais do nosso apoio. Estamos fortalecendo esse quadrante que eu falei um pouco atrás para vocês sobre a economia digital. Lançamos o primeiro seminário e existem subprojetos que vão ser desenvolvidos esse ano aqui em Alagoas, em parceria com o SEBRAE, porque a gente entende que o micro e pequeno empresário ele precisa desse suporte, até porque já foi claro na pandemia que é um quadrante econômico importante, né? Isso não vai, de certa forma, extinguir o presencial. Que o setor das micro e pequenas empresas são o setor de maior capilaridade no Brasil, né? Dos mais importantes para a sustentação econômica do Brasil, que gera emprego e renda, né? Com certeza. Só para você ter uma ideia, Robson, das 185 mil empresas alagoanas, alagoanas, no geral, né, isso englobando não só o comércio, bem, serviço e turismo, 81 mil empresas são MEIs, microempreendedores individuais, 48 mil ME, 7 mil EPP e 6 mil de demais portes. Então, assim, é um segmento que precisa realmente do apoio maior, né, da federação. É o oxigênio da economia. É verdade. E um número bacana também, Robson, nesse período de pandemia, a abertura de microempreendimentos
superou diversos anos, porque foi uma forma de sobrevivência também do empregado que foi demitido, que recebeu a sua rescisão ali, e foi uma forma de sobrevivência também. Então, é esse grupo que a gente quer apoiar de forma mais enérgica, né? Para que eles continuem vivos, né? Até porque existe um dado um pouco triste, né? Antes da pandemia, é um dado do Sebrae, que a cada 10 empresas, principalmente a micro e pequena empresa, depois do terceiro ano, ela não consegue sobreviver. Mas é justamente pela falta de incentivo, a falta de conhecimento, é onde a gente vai apoiá-lo como sistema Fé Comércio, porque aqui, Robson, somos sistema Fé Comércio, a federação, né, no âmbito mais executivo, e a gente tem dois braços extremamente estratégicos, que são o SENAC e o SESC. O SENAC com as qualificações profissionais, aí eu vou te responder um pouco da pergunta que você me fez. Existe um trabalho no SENAC de qualificação profissional nessa retomada agora, não só para as empresas, para os empresários, mas também para formar essa mão de obra qualificada, porque a gente sabe que alguns setores estão voltando com muita força, por exemplo, o de turismo. Então, a gente precisa ter essa mão de obra qualificada no Estado. E aí a gente vem em tratativa com o Estado, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de um grande programa de capacitação para os polos turísticos do Estado de Alagoas, com diversas qualificações, uma parceria também com a Secretaria de Educação do Estado, onde a gente vai formar jovens do ensino médio, que é o jovem realmente que vai sair para o seu primeiro emprego e vai abraçar essa oportunidade, né? Então, assim, a Fé Comércio vem em diversas frentes. A gente vem fortalecendo os projetos já existentes e criados durante a pandemia, e a ideia é a gente seguir cada vez mais próximo do empresário, com essa interlocução com o nosso nacional, com a nossa Confederação Nacional do Comércio, com essa atuação legislativa muito estratégica, Robson, porque uma vez que a gente possui um observatório legislativo dentro da federação e a gente participa dos projetos de leis aqui do Estado, no qual a gente, muitas das vezes, interfere positivamente em prol do empresário, não deixa aquele projeto de lei ser construído para que venha prejudicar o empresário. A gente tem uma participação muito efetiva nesse projeto de leis, e a própria atuação da nossa presidência, né? Nosso presidente, ele é muito proativo, para frente, anda demais, senta demais com o governo do Estado, é um presidente que busca sempre esse diálogo, né, constante, e a gente está aí no caminho certo e apoiando as empresas do Estado. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do superintendente da Federação do Comércio e Serviços do Estado de Alagoas, a Fé Comércio Alagoas, que agrega o complexo com o SESC e o SENAC. Seja sempre bem-vindo, Alan Souza, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Em nome do presidente da Fé Comércio Alagoas, eu agradeço demais o espaço, nos colocamos à disposição e gostaria de lembrá-lo a todos também que iremos desenvolver um webinar no próximo dia 12, basicamente para tratar mais a segunda fase, né, que é a questão do imposto de renda. Isso está gerando muitas dúvidas, né, para os empresários, e vai ser um momento bacana, porque a gente está trazendo dois grandes especialistas tributários aqui do Estado, mais o nosso economista do Instituto Fé Comércio e o próprio senador por Alagoas, que é o senador Rodrigo Cunha, que é um parceiro aqui da Fé Comércio Alagoas, e a discussão vai ser muito saudável. A gente vai abrir diálogo aí para os empresários tirarem suas dúvidas e fazerem seus questionamentos. Então, convido a todos para participar. Vai ser transmitido através do nosso canal do YouTube, Fé Comércio Alagoas, no dia 12, às 16h30. Dia 12, 16h30. Obrigado, Alan Souza. Obrigado, meu amigo. Estamos à disposição. Igualmente.